Boa tarde a todos. Hoje a live é um pouquinho mais cedo, por conta de que, bom, primeiro por conta que no escritório a gente tem, vai fazer os finalmente lá, mesma coisa do pessoal da África do Sul, o pessoal de Hong Kong, então vai ser meio que sincronizado a coisa, e aí a gente tem umas questões de horário para a gente ter que fazer a live mais cedo, até porque terminou a live, eu já tenho que sair correndo para celebrar nosso final de ano com todo mundo. E aí, nada melhor que, já que a Ana foi a primeira da live, a gente tinha obrigação de encerrar o nosso ano, a última live com a Ana Paula Rabelo, que é a loira do imposto, como ela é conhecida na internet. Apesar de eu discordar, eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que deveria falar assim, a Ana é a loira que vai salvar uma galera de tomar umas multas pesadas porque não sabe o que está fazendo com relação a imposto e tudo mais. E aí a última live eu acho que precisava ser realmente isso. E tem um detalhe muito importante, né? Dezembro, você precisa de saber o quanto você tem de criptomoeda. A gente vai falar sobre isso no decorrer aqui dessa live, para a gente justamente poder conversar bastante sobre isso. Mas primeiro eu vou deixar para aqueles que não conhecem, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcelo Lopes, eu trabalho, sou o CEO da Stratum Blockchain Group, a gente tem de mineração até contratos inteligentes, a gente pega o negócio de A a Z e a gente é muito vidrado nessa questão de privacidade, de segurança e, acima de tudo, a gente quer sempre que o usuário também saiba onde ele está se metendo. E aí, por isso, a gente resolveu trazer uma profissional, de novo, que entende pra caramba do assunto, mas eu vou deixar a Ana primeiro falar como que ela veio parar no mundo de criptomoeda, porque muita gente está vendo a Ana pela primeira vez, então, eu queria que ela contasse, antes dela poder falar mais sobre realmente o negócio profissional, o trabalho e tudo mais, como que ela caiu de paraquedas e quem é a Ana e o que ela está fazendo no mundo de criptomoeda. Ana, com você. Oi, Roselo. Primeiro, obrigada pela oportunidade de novo, né? O Roselo sempre me oportunizando aí para falar para a galera, né? Então, eu sou a Ana Paula Rabelo, hoje sou mais conhecida aí no mercado como a loira do imposto, né? Tenho lá no meu canal do YouTube, inclusive, a série O Saque da Loira, e, inclusive, né, o saque da loira surgiu exatamente, né, do início das nossas entrevistas, né, com o Rossello e com o Rodrigo, do Dash, né, que pegou essa coisa da loira do imposto, a loira do Bitcoin, né, isso começou ali. Eu sou bacharel em Ciências Contábeis, atuo como perita judicial aqui no Rio Grande do Sul, sou perita judicial e extrajudicial. Acabei há uns 3, 4 anos atrás aí, caindo, né, de paraquedas em criptoativos, né, no Bitcoin especificamente, né, e a partir disso eu fui fazer, me apaixonei, e da onde eu me apaixonei para cá, eu caí para dentro da tributação em si, né, então eu já fazia isso antes, já estava fazendo tributação de criptoativos, mas eu não tinha esse contato midiático assim que eu tenho hoje, né? Então hoje as pessoas acham assim que é tudo muito midiático assim, né, em volta de mim, mas na verdade assim, eu tinha já essa experiência, já estava fazendo esse trabalho quando na verdade veio o Rossello Lopes, né, e o Rodrigo do Dash, que começaram com a função do tem que dividir conhecimento. O Rossello dizia isso muito para mim, dividir conhecimento, e aí surgiu o blog, o Declarando Bitcoin. Foi uma iniciativa que surgiu justamente em função das minhas conversas com o Rossello, né? Então, assim, é uma coisa que eu vou sempre ser muito grata a ele, porque foi muito, muito legal. A gente, a partir do blog, o blog cresceu muito, né? Hoje eu vou dizer que o blog tem vida própria, praticamente tem vida própria, né? Ganhou vida, eu virei um avatar, né? Na verdade, hoje eu virei um avatar na internet, né? Me trouxe até muito mais acesso a muita gente, outras pessoas, aliás, outros países, inclusive, né? Daí disso tudo veio também aí o canal no YouTube, né? Veio o meu e-book. Então, eu acho que me abriu assim um leque muito grande de possibilidades, né? De ajudar bastante gente, porque eu sempre friso assim,
Claro que eu presto serviço, por óbvio, eu presto serviço como contadora, eu faço regularização tributária, eu faço avaliação, trabalho com estratégias de saída, eu faço cálculos de realização, faço tudo isso. Mas, independente disso, lá no canal, no Declarando Bitcoin, a gente responde para o pequeno, né? E a gente responde lá de forma gratuita. Lá é o nosso 0800 e eu tenho um feedback muito bacana lá daquilo que a gente ajuda as pessoas lá, né? Gente que está começando, ou gente que já estava no mercado, gente que não sabe o que fazer. Então, assim, eu sou muito grata de chegar onde eu cheguei, né? E com a ajuda, assim, né, dessa entrada no mercado, justamente com o Marcelo Lopes. Legal, Ana. E assim, cara, eu me lembro das minhas primeiras conversas com a Ana, eu fiquei, não é porque ela tá aqui, mas eu fiquei assim, falei, porra, essa mulher conhece demais, cara. Ela foi a primeira profissional que eu fui falar, porque às vezes eu falava com um contador ou outro e tal, eu vou buscar informação, eu vou isso, eu vou pesquisar, era sempre eu vou, sempre volto mais tarde. Aí eu falava com 5 contadores, vinha 5 respostas diferentes da minha pergunta, né? Ninguém respondia a mesma coisa. O dia que eu conversei com a Ana, a mulher, uma em cima da outra, eu falei, pô, essa mulher conhece muito, e aí eu ficava enchendo o saco. Pô, não precisamos compartilhar isso, né? A gente não pode deixar isso ali, até porque o pessoal era muito carente dessa informação, ainda mais quando veio a instrução normativa da Receita, eu fiquei preocupado porque veio atropelando tudo e atropelando todos. Então, diante de uma situação como essa, é muito melhor você ter todo esse entendimento, né? E aí foi onde eu comecei a perguntar, Ana, pô, por que você não faz isso, Ana? Por que vamos fazer isso? E comecei a colocar a Ana em contato com outros youtubers, com outras pessoas, com outras empresas, justamente por isso, porque era muito conhecimento e a gente não estava vendo isso no mercado, né? Aí, Ana, vamos direto ao ponto. Mês de dezembro. Por que o mês de dezembro é tão importante para aqueles que têm criptomoeda e até hoje nem sabia que existe uma instrução normativa? Então, antes de eu perguntar por que dezembro é importante, Ana, vamos primeiro falar o que é a instrução normativa 1888? Vamos lá. Até só para o 31 de dezembro, inclusive ano passado, a gente também fizemos um post no blog de como se preparar em 31 de dezembro para a declaração, né? Esse ano eu vou fazer isso de novo. Mas vamos lá. Após todas essas nossas conversas, aí ainda aconteceu isso, né? Veio com o advento da IN 1888, né? E as pessoas confundem muito. A IN 1888, ela traz a declaração de criptoativo, né? A declaração de criptoativos não é e não tem nada a ver com a declaração de imposto de renda. A declaração de criptoativos prevista na IN 1888, e eu respondo isso 30, 40 vezes por dia, todos os dias, as pessoas me perguntam o que é a IN. Então, a IN é uma instrução normativa a qual obriga tanto as exchanges como as pessoas físicas a fazerem um reporte mensal para a Receita Federal a respeito das suas operações, né? E eu fico muito assustada, e aí nisso que realmente é muito importante dividir esse conhecimento de pessoas que estão hoje operando e que não sabem que tem essa obrigatoriedade, né? Então, tem muita gente que entra no mercado, começa a operar, não sabe que está obrigado a fazer a IN, né? Ou não sabe que a sua exchange está reportando, no caso da Nacional, né? E quando vê a pessoa está devendo já multa, está devendo imposto, está devendo uma série de coisas, né? Uma outra coisa que me assusta muito também, que as pessoas tendem a achar que da IN 1888 vai sair um DARF para pagamento de imposto, que a IN 1888 ela legisla sobre tributação, que também é uma coisa que é um absurdo, não acontece. A IN 1888 ela trata de informações a respeito das suas operações, ou seja, os teus dados, para quem opera numa exchange nacional, os seus dados hoje estão independente de valor já na base de dados da Receita Federal. Quem opera fora de exchange nacional, ou seja, no exterior, ou P2P, né, aí são as transações acima de 30K mês, aí sim, né, acima de 30K mês, tu estás obrigado a tu mesmo fazer esse reporte. Então, essa premissa é uma premissa básica que as pessoas têm que saber.
Elas estão ou obrigadas ou a exchange está informando por elas. Ninguém escapa disso. Tá, e uma coisa bem importante, né, Ana? Todo mundo, muita gente acha assim, a Exchange já está reportando por mim, eu não preciso falar nada. Cuidado. Cuidado, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. 31 de dezembro, como é que funciona? 31 de dezembro, Ana, o que eu tenho que fazer? O que eu anoto? Qual a informação que eu tenho que guardar? Vamos assim, por o que acontece? 31 de dezembro era nosso encerramento do ano fiscal, né? Então, o nosso ano fiscal vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, no nosso ano agora, 2020, certo? Então, o que tu vais informar lá na declaração do imposto de renda? Vamos falar daí de declaração de imposto de renda. Essa declaração do imposto de renda, estamos obrigados, sim, né, bitcoiners, prestarem muita atenção nisso, estamos obrigados, sim, a declarar imposto de renda em 30 de abril de 2021, referente ao ano de 2020. E a gente tem que ter saldo, a gente tem que ter custo, a gente tem que ter os cálculos feitos anualmente de apuração de impostos, se rendimentos tributáveis, impostos, se rendimentos não tributáveis, os rendimentos isentos, né? Então, assim, uma coisa que eu bato muito é que quem opera com criptoativos tem que ter controle mensal de estoque, não foge disso. O que é mais importante no dezembro? O dezembro é o mais importante porque, além de tu ter que ter o controle do estoque do ano inteiro, tu tens que ter, sim, lá o teu saldo anotado, onde tu tem o que, aonde, e eu me apavoro, assim, muita gente chega em mim, eu diria que 90% das pessoas que chegam em mim, as pessoas não têm anotado o seu saldo em lugar nenhum. Elas têm saldo em exchanges, elas têm saldo em carteiras, mas elas não têm um controle de saldos, né? Então, assim, a gente precisa ter, e eu sempre peço, me forneça o saldo em moedas, né? Por que eu peço o saldo em moedas? Porque o custo, esse eu mesmo vou calcular de acordo com as operações, mas eu vejo que as pessoas, quem faz sozinho, né, que deveria também estar apurando o seu custo de aquisição, não tem. Uma outra coisa importante, a gente tem que se ligar que as exchanges nacionais, e não porque elas querem, eu sempre friso, por força da IN, elas são obrigadas, elas informam em janeiro, no último dia útil de janeiro, elas informam o teu saldo em 31 de dezembro na exchange. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Aí tem uma pergunta que as pessoas me fazem, é que assim, Ana, eu não sou nova, antigamente as pessoas tinham mania de tirar dinheiro do banco para não aparecer no final do ano na Receita Federal. Isso também é um absurdo, mas aí muita gente está me perguntando isso, eu vou tirar tudo da exchange agora, em 31 de dezembro, que é para a Receita não saber quanto é que eu tenho. Uhum. Aí vamos dar um chá de real nessa pessoa, né? Chá de real. Se tu tirares tudo da exchange, essa informação também vai para a Receita, porque ela é uma movimentação ocorrida no mês de dezembro, e a exchange também vai informar, porque ela é obrigada. Então, assim, é uma sequência de opiniões erradas a respeito do que se fazer ou não fazer, né? Então, assim, tirar da exchange adianta? Não, não adianta. Né? Se tu tirar da exchange, a informação vai estar na Receita. Se tu estiver na exchange, a informação estará na Receita. Se tu não usar uma exchange nacional e estiver usando no estrangeiro, essa informação a respeito da movimentação é tua responsabilidade, né? Então, assim, não tem muito para onde fugir. Né? A gente tem que começar a perceber, e eu tenho visto muito isso, muito, gente que entra no mercado, entra verde, né? Não tem experiência, não estuda, e entra no mercado muito verde, e aí sai operando, atirando para tudo que é lado, comprando altcoin, e fazendo tradeando, e out por out, isso e aquilo, e abre 10 contas diferentes, 10 exchanges diferentes. Tem gente assim que em 3 meses consegue sair devendo multa e imposto e tendo que me pagar ainda para arrumar a situação. Né? Então, assim, é uma coisa assim bem apavorante, e é bem apavorante. E eu digo muito isso para as pessoas que fazem orçamento comigo, é que quando é um pequeno investidor, se tu é um pequeno investidor e tu faz coisas simples, né?
tu tende primeiro a não perder dinheiro, né? Porque é que nem você não sabe o que fazer, compra o Bitcoin e senta em cima, né? Senta em cima e fica rodando. Aí isso tu não só não vai perder, como tu não vai arrumar problema, multa, ajuda, porque para comprar não paga imposto, né? E também não precisa pagar a ANA, né? Então não sabe o que fazer, faz isso. Agora, entrou no mercado para experimentar e fez 1 milhão de operações, certamente vai chegar ao final do ano, esse cara está devendo imposto, está devendo iene, está devendo para tudo que é lado, assim, tem está sentado em cima de um pepino gigantesco. Assim. Hoje eu respondi uma dessas também, é uma bola de neve. Quem não sabe o que fazer e está tirando para tudo que é lado e não está reportando em lugar nenhum, está sentado em cima de uma bola de neve. Bom, então vamos lá, vamos ajudar essa galera. Primeiro eu vou pegar ali o Carré, que ele falou isso, né? E Carré, eu vou te dar a receita do bolo, Carré. Quem só comprou durante o ano e não atingiu o limite, que tem que declarar IN. Mas eu vou juntar isso que tá falando, Carré, que é o seguinte, vou te dar qual é o mundo perfeito. 1º de janeiro agora, né? Começa a fazer o seguinte, uma planilhinha no Excel. Simples. Data tal criptomoeda, tal quantidade, tanto em real, tal operadora. Põe isso numa planilha Excel. E faz exatamente como se fosse uma blockchain a tua planilha Excel. Tu vendeu? Bota na planilha Excel. Exatamente o que aconteceu. Bota tudo lá. Comprou na exchange, tal, põe lá. E o importante, o preço que tu pagou. Ah, mas no mês inteiro eu fiquei abaixo dos 30 mil. Beleza. Você só não precisa mandar isso num mês para a Receita Federal. Chegamos no dia 31 de dezembro, aí tu pegou toda essa planilha lindona, comprou, vendeu, entrou, saiu, qual é o teu saldo? Pá, tirou a foto ali do teu saldo. Ah, mas é menos de 30 mil. Não importa, dia 31 de dezembro, eu tenho 29 mil, eu tenho 5 real, eu tenho 5 reais em criptomoeda. Precisa passar, sabe por quê? A exchange, todos os meses, Magrão, ela mandou essa informação para a Receita, ela transmitiu. Todos os meses ela transmitiu. O que a Ana falou quando chegar lá em janeiro, ela vai tirar uma fotografia do saldo de todo mundo. Clique, tirou a fotografia, a Receita, é isso aí, o saldo da galera aqui dentro. Então, é importante mesmo, Carré, que você não tenha atingido o limite mensal de 30 mil no dia 31 de dezembro. Você precisa anotar. Isso não tem a ver com a IN 1888. Isso tem a ver com o quê? Isso é um ativo, isso é um bem, tá certo, Ana? Então, se fosse um disco do Roberto Carlos, se fosse um quadro, se fosse o Fusca Azul que tá na tua foto aí, isso é um ativo e tem que constar na Receita Federal, tá certo, Ana? Uhum. Ele está perguntando aqui, não atingiu o limite, quem só comprou durante o ano não atingiu o limite, tu tem que declarar na IN, né? Na IN, se tu não passou de 30k, não precisa, né? Mas tu vai ter que declarar no teu imposto de renda. Eu sempre digo uma coisa assim, ó, o hold é a operação mais simples de se controlar. Pô, se tu só comprou, né? Faz esse controlezinho aí. Até eu acho inadmissível alguém que compra um bem, né? Porque a gente está falando de um bem e um bem com valor, certo? Ontem nós, né? Olha aí onde é que nós chegamos ontem, né? E aí vai me dizer assim, quem comprou o cripto, comprou Bitcoin, vamos dar um exemplo, né, da minha cripto favorita aqui, né? Então, comprou o Bitcoin e tu não anotou quanto pagou, onde é que tá, qual é a fração, eu acho inadmissível, porque se eu recebo qualquer fração de Bitcoin, eu tenho esse controle, né? Eu acho inadmissível a pessoa não controlar. Agora, o hold é o mais fácil, porque ele não paga imposto sobre isso, ele só tem que, na verdade, declarar, né, os custos que ele teve com isso e a fração que ele tem no final do ano, né? Agora, claro, ele tem que se preocupar se ele tem origem para ter comprado isso. Isso é uma coisa que eu sempre friso. Gente, comprar Bitcoin. Então, assim, ontem o Bitcoin chegou onde chegou e nós vimos. Né? Então, não me chega lá isso, eu vejo até colegas fazendo, e acho que eu sempre, se fala comigo, eu oriento, chegou lá na declaração do imposto de renda. O cara comprou Bitcoin pelo valor de ontem, vamos pela cotação de ontem, que hoje já deu uma pequena corrigida, né? Esperemos que semana que vem vá mais longe, mas assim, pela cotação de ontem, o cara comprou Bitcoin.
E aí o contador vai lá e lança, né, que ele comprou um Bitcoin lá por 118 mil reais, ok? Cadê a origem disso? Né? Então, não me vem me botar 5, 10, 15, 20 Bitcoin para dentro do imposto de renda como se fosse papel de pão. Bitcoin tem valor, gente. E, além disso, assim, não vamos pensar que a Receita é burra. A Receita não é burra, muito antes, pelo contrário. A Receita está aprimorando o conhecimento dela sobre criptoativos, né? Ela está cada vez mais chegando junto com a gente nesse assunto. A gente não pode partir do pressuposto que existe uma incompetência geral do governo em cobrar e fiscalizar. Não, assim, existe uma morosidade normal do sistema, porque é um sistema burocrático e gigantesco, ok? Mas que a gente está vendo cada vez mais o sistema se aproximar da gente, a gente está. Eu fiz há pouco, aí eu fiz o estudo da IN, no estudo da IN, eu mostrei ali no estudo da IN algumas falhas nos dados abertos da Receita Federal, mas, ao mesmo tempo, dá para ver que é muitas falhas de quem informa também, ou seja, as pessoas não sabem muito para que lado estão indo e o que estão fazendo. Agora, nas última semana saiu a portaria 4888, acho que é a 4888. O que é essa portaria, gente? Ela facilita a fiscalização, ela facilita a fiscalização de segmentos inteiros. Então, se alguém tem dúvida, eu gravei um vídeo sobre isso também, alguém tem dúvida de que o segmento criptoeconomia hoje não é alvo, né, do governo, é alvo de tudo, né? Olha o quanto segmento... Gente, a gente olha, quando eu falo, hoje eu estava falando com um rapaz na garagem, que, né, foi guardar o carro, e ele me perguntou quanto estava valendo um Bitcoin, e eu falei, e ele disse, nossa, gente, o Bitcoin, ele saiu da esfera das mídias do segmento, ele saiu da esfera de nós, né? Ele saiu, porque tu abre o jornal, tu vê que o Bitcoin explodiu, o Bitcoin... Então, assim, a gente está na mídia, né? A gente não pode esperar que que os órgãos não fiscalizem isso, não. Eles vão fiscalizar, essa conta vai chegar, e isso está cada vez mais próximo, né? Essa portaria 4888, ela permite, inclusive, a Receita Federal te ligar. Nossa, quando vê, né? Quem não prestou atenção nisso, presta atenção nisso. Essa portaria, ela permite que se chame o segmento todo a prestar esclarecimentos. Então, ela permite uma série de coisas que vai agilizar o processo de fiscalizatório e muito. A arrecadação do governo certamente vai sentir isso, né? Aí eu digo, esse aqui é o meu impostômetro, que eu digo, né? Esse eu ganhei, né, lá no blog, e eu sempre brinco quando o Bitcoin sobe, e já virou meu talismã, né, que esse aqui é o impostômetro. Claro, se o lucro sobe, o imposto sobe junto, gente, não tem como, né? Uma coisa leva a outra. Isso é bem importante o que a Ana falou, que o Bitcoin deixou de ser uma coisinha simples, deixou de ser um ecossistema que ficavam algumas pessoas. Ontem estava na CNN, ontem à noite estava na CNN de Hong Kong, então quer dizer, eu já fui convidado em alguns outros países a falar sobre o assunto em redes assim, gigantes, né? Então, acabou, a coisa inteira está aí na mira de todos. E a Ana falou uma coisa, vai vir uma conta. Galera, o governo está imprimindo dinheiro para caramba e ele precisa dar um jeito de repor esse dinheiro no mercado. E aí esse dinheiro vem de impostos. Aonde ele puder coletar impostos, ele vai coletar impostos. É fato, isso é fato. Aí, Ana, teve uma pergunta do próprio Marcelo, que ele perguntou, porque a gente fala disso, tem a corretora nacional, tem, no caso, por exemplo, a Stratum, onde a Stratum não compartilha nenhuma informação com a Receita Federal, porque a Stratum não está no Brasil, então eu não tenho condições de compartilhar. Nem se eu quisesse compartilhar, porque eu sou legal com a Receita Federal, eu não tenho condições, porque nem CNPJ a Stratum tem no Brasil, então não tenho o que fazer, cabe o usuário a fazer isso. Mas a gente tem uma corretora, que é a Binance, e o Marcelo, ele fez uma pergunta que para ele não ficou claro. A Binance vai reportar ou não vai reportar para a Receita Federal? Vamos lá, então vamos lá.
Eu gente, o que é? Eu fui, né? Inclusive, hoje, como é feito? Vamos. Hoje, se tu quiseres fazer depósito em BRL da Binance, tu pode fazer por intermédio da Capital, né? Eu fui quem, inclusive, eu gravei um vídeo falando, né? Eu fiz uma entrevista com o representante da Capital no Brasil, onde ele me disse que sim, a Binance reportaria, né? Depois eles, inclusive, retrataram essa informação, dizendo que não, isso era uma exigência deles, legal, com relação à Binance, de que a Binance teria que reportar. Vejam bem, a Capital, ela não opera com cripto, então a Capital, ela não tem que reportar. A Binance, por outro lado, ela sim, ela opera com cripto, né? Como a Binance opera com cripto, ela tem que reportar. Informação oficial da Binance, qual foi? Né? De que ela só reportaria o par BRL. Né? Gente, eu já tentei diversas vezes, eu pergunto para a Binance, e eu não tenho essa resposta de forma clara do que a Binance está reportando e se ela está reportando. A resposta dela é essa, que iria reportar só o BRL. Por desencargo de consciência, o que eu tenho? Eu tenho essa resposta guardada, printada, e para os meus clientes, o que eu faço? Eu não estou reportando o BRL, mas estou reportando o restante. No meu entendimento, né, e eu ouvi essa semana, inclusive, de que teve um cliente meu que disse, não, mas eu comprei na Binance Nacional, mas depois eu operei na Internacional. Para mim, é uma única plataforma. Né? Até que me diga que é alguma coisa diferente, eu pelo menos, eu não tenho esse conhecimento, se a Binance quiser me esclarecer, fico à disposição, já perguntei, eu não tenho esse esclarecimento deles. Se a plataforma é única, eu não entendi bem como é que funciona essa coisa do reporta só o BRL, não reporta o resto, etc. E aparentemente, assim, eu não vi indícios de que ela fez reporte ainda, né? Mas, em tese, os BRLs de outubro para frente já deveriam ter sido reportados. Então, assim, gente, só a Binance pode dizer efetivamente o que ela está fazendo. Eu não sou cliente da Binance, quem é cliente da Binance e me pergunta isso, eu respondo toda semana lá no YouTube, isso, respondo no saque da loira, respondo no Traduz para mim, porque todo mundo quer saber. Eu digo, se tu é cliente da Binance, tem que ir lá e perguntar para a Binance, porque a Binance, para o cliente dela, ela tem que responder, né? Para mim, ela não respondeu ainda o que está fazendo ou o que vai fazer. Então, eu acho que o cliente tem que exigir isso da Binance. O que a Binance está fazendo? Pode ter certeza de uma coisa, amizade. A Binance é tão grande que a Receita Federal não vai errar ela. A Receita, se ele tem um CNPJ no Brasil, tem um representante no Brasil, os caras não erram, bicho. Os caras vão achar... Aí até vamos passar assim, não é se. O CNPJ existe, foi divulgado em outras mídias, aí não, o CNPJ circulou nas mídias do segmento. Então, assim, o CNPJ existe e, de fato, as pessoas estão fazendo depósito lá em BRL. Né? Então, a gente tem que partir do pressuposto aquele que eu disse. A gente não pode pensar que as autoridades são completamente ignorantes. Não são, muito antes pelo contrário. Gente, não vamos longe. Todo mundo aqui que faz parte de grupos de WhatsApp, a gente tem N pessoas hoje, do próprio governo, inclusive, que também investem em criptoativos, que estão ali no nosso meio, que estão rolando. A gente não pode achar que a gente fala uma língua que ninguém, que a Receita não vai falar, que a CVM não vai falar, que o Banco Central. Não, a gente fala uma língua que eles estão cada vez mais entendendo, né? Então, não vamos contar com essa incompetência, porque essa incompetência, assim, não existe. As pessoas estão defendendo a Receita. Não estou defendendo a Receita. Eu estou fazendo o melhor para o cliente, que é dizer, não só para o cliente, como para quem me assiste, para o meu fã lá, né? Que o pessoal me enche de carinho lá no YouTube. Eu estou dizendo para ele a real é de que se ele não fizer, ele vai ter problema. Né? Então, isso é bem legal. Até... Eu vou até responder também a pergunta que muita gente sempre pergunta, essa questão do cartão pré-pago, né? Porque não é só a gente no Brasil que carrega cartão pré-pago. Outros também agora estão começando a querer
carregar cartão pré-pago ou a Band. Como é? Eu vou dar um exemplo muito rapidinho de como a Stratum funciona. Então, para começar, primeiro eu vou dar um exemplo claro da Stratum X. Então, para quem quiser acessar a Stratum X, o site da Stratum X, a gente até criou um link que cai direto já na plataforma de trading, que se chama, eu vou pedir para a Dani pôr na tela, que é usex.io, então tá cansado de usar essas exchanges normais, tá cansado de mandar isso aí? Usa x.io, que é um negócio, né? Então, a usex.io, que é a nossa plataforma de trading, essa plataforma, vamos começar primeiro com o entendimento dela. Tu deposita em real na conta de um processador de pagamento brasileiro. Então, você depositou real na conta do processador de pagamento brasileiro. O processador de pagamento brasileiro vai dizer para a Stratum, entrou real aqui do ID tal. É só isso que o processador brasileiro sabe. Ele tem que informar a Receita Federal? Não, ele não vende criptomoeda, ele não vende nada. Ele só avisa para a Stratum em Hong Kong, diz, Stratum, entrou 300 mil reais aqui na nossa conta do usuário ID tal. Beleza, é isso que faz. Quando vai para a plataforma da Stratum, lá, então o camarada ele fez isso, fez aquilo outro, comprou, vendeu, ele tem a obrigação, o usuário tem a obrigação de anotar essas informações e ele fazer toda a questão da declaração, tá? É o usuário que precisa fazer isso. Ah, mas agora eu quero vender a minha criptomoeda. Ok, você vai vender a sua criptomoeda lá em Hong Kong, onde a gente está, você recebeu em real, a Stratum vai dizer para o processador de pagamento brasileiro, preciso que você pague esse usuário esse valor. O processador de pagamento brasileiro, de novo, ele não tem ideia do que ele está pagando. Ele sabe que ele está pagando um usuário que veio da plataforma da Stratum X. E um detalhe muito importante, pode ser que esse usuário que a Stratum X mandou pagar, às vezes nem é o titular na Stratum, porque na Stratum X a gente permite que que o usuário entre, faça toda a transação e ele pode pagar a conta de um terceiro, ele pode mandar pagar na conta de um terceiro e esse terceiro nem tem nada a ver com cripto. O processador de pagamento brasileiro emite a nota de serviço, faz toda a prestação, tá tudo lá, é o que o processador faz. Aí vamos olhar a questão da Band, né, que a gente segue mais ou menos o mesmo modelo. Então, lá na Smart Wallet, quando tu vende a tua criptomoeda, o que acontece é, tu vendeu, a gente pega essa criptomoeda, joga ela para uma API, a API vende no melhor lugar que tem que vender essa criptomoeda, gerou o real, eu vou pegar o real e vou mandar para carregar lá com o pessoal da TarPay. A TarPay não vende criptomoeda, a TarPay não tem a menor ideia da origem desse recurso. Ela sabe que nós, o processador de pagamento brasileiro, é quem está fazendo o pagamento para você. É o que ela sabe e ela vai reportar para a Receita Federal e para a Banco Central, porque ela é uma fintech, o serviço que ela prestou. E agora, por ela ser uma fintech, ela vai dizer o teu saldo lá dentro e a tua movimentação. A Receita não sabe se você comprou, se aquilo que entrou na tua conta foi porque você vendeu Bitcoin, azeitona, ou se você recebeu o pagamento por um serviço. Cabe a você a fazer isso. A Receita vai cruzar informações? Não tenha dúvida, meu camarada. É óbvio, se você está gastando um montão no cartão, se você está gastando um montão na Band, os caras vão cruzar. Hoje o computador, o T-Rex, que é o computador da Receita Federal, tem capacidade de processar simultaneamente todos os brasileiros, de uma única vez, simultâneo, eles têm essa capacidade. Então, achar que os caras não estão preparados, esquece, porque eles estão preparados. É o computador mais potente que tem no Brasil, é o da Receita Federal. Então, esqueça, o cruzamento de informação é gigantesco. Então, quando você sai da Smart Wallet para a Band, ou você sai da Smart Wallet para o cartão, o processador não sabe nada. Mas o processador de pagamento, ele vai simplesmente, no caso da ATAR, ele vai pura e simplesmente dizer para o Banco Central que houve essa transação. Se cruzar a informação, de acordo com a Ana falou, agora a Receita pode te ligar e falar, chega aí. Então, de repente, ela vai ligar para o Marcelo, Marcelo, amigão, vem cá, explica para mim, porque da onde você está gastando tanto dinheiro? De repente, o Marcelo fala, não, eu sou garoto de programa, faço programa na internet, né? E aí estou vendendo os meus programas. Aí pode, de repente, chamar uma outra garota e ela fala, não, eu sou garota de programa, mas ela não faz programa para a internet, ela faz outra coisa.
Então, cada um pode ter uma fonte de renda e ter que se explicar para aquilo, mas não será a Stratum quem vai passar isso. Quem tem a obrigação de fazer é o usuário. E aí, o porquê que às vezes é importante? E a Ana, a gente já falou algumas vezes sobre isso. Todo mundo quer comprar uma casa, todo mundo quer comprar um carro, todo mundo vai ter uma nota fiscal de um produto que tu comprou. Ninguém vai ficar sem televisão. Você vai comprar televisão, você vai comprar um telefone celular, você vai comprar um monte de coisa. Toda essa informação está indo para a Receita. Toda essa informação. Aí tu vai ver um estado precisando de dinheiro. Ele dá um play para fazer um cálculo. Vamos ver quanto que esse cara ganhou. Vamos ver o quanto que esse cara emitiu de nota pelo serviço dele. E vamos ver o quanto esse cara gastou. Opa, peraí. Não está compatível. Da onde veio o resto? Pronto, casa caiu. Então, não tem jeito. Né? Vamos lá, pode falar. Não, a gente não vamos longe aí. Tá cheio de banco aí encerrando conta, né, por desinteresse comercial de gente que não tem de onde comprovar renda, né? Então, assim, não vamos longe, que não é só a questão cripto, é questão banco também, é questão, na verdade, é questão recurso. Hoje, a questão recurso, a gente tem que comprovar recursos, né? Eu fico apavorada quando eu vejo variação positiva de imposto de renda e a pessoa não tem origem. Não, tem que ter origem. Para tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem que ter origem. Não existe Ana, a deixa eu ver uma pergunta. E quando não tem origem? E quando não tem origem? O cara esqueceu, o cara não anotou, o cara não lembra, o cara minerou lá em 2000. Aqui nós vamos entrar até numa coisa que tem gente que eu não consigo ler ao mesmo tempo que responder. Vamos lá, vou responder o Rossello, depois eu leio aqui. O que acontece? Tem gente que me procura também todo dia dizendo assim, tá, mas e se eu quiser fazer só a partir da IN 1888, tá? Aí vamos lá. Tu comprou Bitcoin lá atrás, certo? A um preço X. E lá atrás tu tinha renda para aquilo, porque o Bitcoin valia muito menos, certo? Então tu tinha renda para aquele Bitcoin. Tu não tem renda para comprar, talvez, ele a 118 mil BRL hoje. Em Fiat, ou 118 mil hoje, tu não tem. Mas lá atrás era R$500 e tu tinha, certo? Então, se tu não declarar as tuas origens, né? Se tu não regularizar pelo menos os teus últimos 5 anos aí, tu vai ter um problema. Qual é o problema? O dia que tu quiser gastar, tu não tem origem. Tem muita gente, não é? Muita gente que tem Bitcoin antigo, gente, né? E Bitcoin antigo, a gente tem que ver se comprou Bitcoin em, sei lá, 2012, 2013, 2014. Cada compra dessas foi uma cotação diferente, certo? E aí, o que ela te dá? Ela te dá origem. Então, assim, é muito importante, sim, regularizar as operações desde onde tu começou. Porque isso aí vai te fazer o quê? Vai fazer com que tu tenha origem para tu poder vender os teus bitcoins hoje, né? Não adianta hoje tu ter, eu tenho 10 bitcoins, vou vender para 1 milhão, né? Aí, ok. E veio da onde esses 10 bitcoins? Caiu do céu? Eu vou te dar o número da minha carteira, manda para mim também, que eu também quero. Então, a gente não cai do céu, gente. Aí não pense a Receita. A Receita Federal mesmo, assim, ela está de olho já no antes da IN 1888. A gente já tem casos acontecendo disso. Então, assim, quem quer, assim, e muita gente pergunta, posso regularizar só depois da IN? Não, não pode regularizar. Já tem que ter declaração de imposto de renda antes, já existia obrigatoriedade de calcular imposto antes, já tinha, só não tinha IN, né? Só não tinha IN e não ficava tão fácil para a Receita poder cruzar alguma coisa, né? Então, a Receita te pegaria quando tu gastasse, talvez, né? Agora, não. Agora, além da IN, a gente, além de ela te pegar naquilo que tu gasta, porque uma hora tu vai querer comprar uma casa, um carro, etc., ela vai te pegar também pela IN, né? Então, não tem muito como fugir. Quer regularizar? Tem gente que me diz, tá, eu quero te contratar para fazer só a partir de agora. Eu nem pego. Quem fala comigo é testemunha de que eu posso dizer isso. Se quero regularizar só a partir de hoje, eu não pego. E sabe por que eu não pego, Rosela? Porque eu vou estar jogando esse cara na malha fina. Se eu pegar ele para informar a partir de agora as coisas dele, sem eu ter dado a origem e ter consertado esse passado dele, eu vou jogar esse cara na malha fina. Sem entende? dúvida. Então, Sem eu dúvida. não trabalho assim, eu não. E essa possibilidade aí, quem já tentou isso comigo sabe que eu não trabalho assim.
Ou então, assim, ó, quero fazer só iene. Eu não faço. Porque se tu quer fazer só iene, tu não vai fazer apuração, meu, magrão, eu vou te botar num problema também. Entendeu? Então, assim, ou a gente faz tudo, ou a gente não faz nada. Então, Ana, vamos falar dos espertos, né? Porque brasileiro, eu até brinquei outro dia, né? Tava conversando com um pessoal que trabalha na SpaceX, lá do Elon Musk. E eu brinquei com um cara que, né, a gente tava conversando, falei para ele, olha, se vocês forem colonizar Marte, se não levar brasileiro, não vai dar certo a colonização. Não tem como colonizar aquela porra se não tiver brasileiro, porque brasileiro é foda, cara. E brasileiro sempre procura dar um jeito de ser esperto, né? É impressionante. Então, vamos lá. Vai ter aquele que vai dizer o seguinte, tá, eu ganhei o Bitcoin. O Bitcoin, alguém mandou errado para mim, né? O Marcelo falou isso. Pô, por aí, se alguém mandou errado para mim, Marcelo, é doação, querido. Cara, você precisa. E aí, Ana, vai justamente isso. Vamos combinar, então. Vamos falar, foi doação, você estava sentado lá no banco da praça, passou um senhorzinho de barba branca, vestido de vermelho, e falou, meu filho, me dê a sua carteira de Bitcoin, e plim, mandou o Bitcoin para você. Em todos os lugares que eu vou, me perguntam isso. Aí, se aparecer isso na minha carteira... Bom, apareceu na tua carteira, ok, quando tu vender, tu vai tributar sem custo. Agora, assim, eu vou te dar uma barbada. Se tu fizer uma vez isso, né, e isso até, de repente, vai colar, se isso efetivamente aconteceu. Agora, assim, é que nem quando tu é de dinheiro falso, né, dinheiro falso é assim que eles rastreiam, né, se uma vez for vinculado a dinheiro falso, ok, fica lá o registro, né, e se tu for vinculado de novo, magrão, tu vai ter um problema, né, tu vai sofrer o pênalti. Então, é a mesma coisa, né. Uma vez tu foi lá e disse, apareceu um Bitcoin na minha carteira que eu não sei de onde é, e aí, quando eu vendi, eu fui lá e tributei ele inteiro, né, sem custo, ok, beleza. Agora, cara, se tu começar a aparecer um Bitcoin por mês na tua carteira, de fonte não sabida, e não... Pô, não tem como, entendeu? Mas, Ana, se for uma fonte conhecida e realmente foi doação, eu resolvi, gostei do Marcelo, gostei Não, se é uma fonte conhecida, então vamos assim, então vamos, aí a gente tem que pensar assim, foi uma fonte, eu tenho um vídeo só sobre isso, ok, tu recebeu esse Bitcoin por conta de alguma coisa, ou foi uma doação, ou foi um empréstimo, ou foi uma prestação de serviço, aí qual é o tratamento que tu vai dar para ele? O tratamento, de fato, daquilo a que ele veio. Não, eu ganhei um Bitcoin do Rossello, ganhei, beleza, eu ganhei um Bitcoin do Rossello sem custo algum, ok, não, o Rossello me dar esse Bitcoin não tem imposto de renda. Quando eu vender esse Bitcoin vai ter imposto de renda. Mas vamos, né? Vai ter imposto de renda, eu não vou ter custo, né? Vai ser integralmente tributado, mas tem o imposto de transmissão, né? Que é um imposto estadual. Cada vez mais os estados... Eu também, eu não sou advogada, mas assim, pela lei orgânica, em tese, já todos os estados até poderiam cobrar. Só que alguns especificam já, né? Outros não especificam, mas, na verdade, se eles quiserem, eles podem cobrar. Né? Existiu a transmissão de um bem. Ô, Ana, mas quando tu tá falando imposto, vai ser cobrado inteiro. Então, vamos lá. Curti pra caramba o cabelo do Marcelo ali, dei pro Marcelo. Marcelo, esquece que é só suposição, tá, Marcelo? Eu não vou te dar um Bitcoin. Então, dei um Bitcoin pro Marcelo. Pode dar, se tu quiser, que você. Dei um Bitcoin pro Marcelo. E aí, ele recebeu esse Bitcoin e falou, valeu, Marcelo, brigadão, você é o cara, show de bola. O Marcelo não vendeu agora. Ele vendeu esse Bitcoin em dezembro, vendeu lá, digamos, chegamos em dezembro de 2021, Bitcoin custando 500 mil reais. Qual é o imposto que o Marcelo vai pagar? Ele vai vender o Bitcoin inteiro. Qual é o imposto? Olha, daí a gente tem assim uma figura em imposto de renda, isso eu gosto, às vezes, as pessoas que não estão acostumadas a fazer imposto de renda se perdem nisso, que é assim, é a minha declaração de bens e a tua declaração de bens. Quando um bem sai da tua declaração de bens por um valor X, certo? Ele vai entrar na minha declaração pelo mesmo valor, ok? Se ele sair da tua declaração por 10 mil e na minha eu já quiser corrigir ele pela cotação, eu já vou pagar aí uma diferença de preço. Se eu quiser lançar pelos mesmos 10 mil que ele vale na tua, ok, eu vou lançar pelos 10 mil, saiu da do Rossello no valor, vai entrar na minha no mesmo valor. Não vou ter imposto de renda porque não tem ganho nesse momento. Quando eu vender,
né? O valor da venda menos o valor pelo qual ele entrou na minha declaração, aí eu vou tributar, entende? Então, Tá. aquela assim, Então, aí o que normalmente acontece com o brasileiro? O brasileiro quer doar a R$ 1, né? Então, o brasileiro quer doar, aí que eu digo que é a questão do custo, o brasileiro quer doar na malandragem, né? Quer doar a R$ 1, que é para fugir do imposto, não vai fugir do imposto estadual, porque o imposto estadual é a valor de mercado, não vai fugir, e hoje eu já frisei isso também, hoje a Receita tem convênios, né, com vários estados, onde a Receita informa para os estados quando a figura da doação, que é para o estado poder cobrar, né? Então, tem vários estados brasileiros que já têm convênio com a Receita, tendência que todos passem a ter, né? Então, tem que se ligar, vai pagar o imposto estadual pela cotação e está correndo o risco de ter um problema na sua. E se essa situação se repetir todos os meses, bom, aí, por óbvio, se for uma doação mensal, vai acabar incorrendo no problema, de tu ser chamado a dar explicação do que está acontecendo. Porque a doação mensal, daqui a pouco a gente pode até ser equiparada, se é uma doação mensal, né? E é uma prestação de serviço, na verdade, está maquiando uma prestação de serviço, né? então, acho que a gente pode... O Rossello mantém uma relação comigo, né? De prestação de serviço e todo mês me dou um Bitcoin, né? Aí, sabidamente, aí eu apareço nas mídias com o Rossello falando de imposto de renda, e aí todo mês ele me dá um imposto, e até na portaria tem isso também, né? Fatos públicos, ou seja, mídia, listas hackeadas, isso aí tá tudo lá na portaria, a Receita pode usar. Então, pega aí a minha live da Ana com o Rossello, a Ana falando que fez isso com o Rossello falando da Ana, e aí o Rossello me deu um Bitcoin por mês. Dançou, né? E, Ana, já que a gente falou dessa questão da Serviço, doação, né? 27,5. Aí vamos assim, se for um Bitcoin a valor de hoje, é 27,5, né, Neguinho? Vai entrar como serviço, vai ser carnê-leão, é prestação de serviço. e aí o imposto que paga, Ana, como você falou nessa questão, né? Ali o Marcelo ele foi lá e recebeu essa doação, né? E aí ele vendeu. Ele paga quanto de imposto em cima? Então, digamos que hoje eu doei um Bitcoin para o Marcelo a 130 mil reais, e quando chegou lá na frente, ou melhor, vamos falar diferente. Eu doei para o Marcelo ano passado um Bitcoin e o valor era 20 mil reais. E agora o Bitcoin é 130 mil e o Marcelo decidiu vender esse Bitcoin. Quanto de imposto ele paga? Ele botou por 20, é isso, ele lançou Mudou por por 20 20. Isso. e vai vender a 130 menos os 20. Se os 20 era o que saiu da tua, entrou na dele, e aí ele vai vender, ok, vai ser os 20. Porque o valor é que nem imóvel, Rossello, por exemplo, assim, o cara morreu, né? Deixou um imóvel. Esse imóvel lá, prefeito de transmissão, o Estado avaliou e cobrou um X, certo? Mas lá no imposto de renda lá do DECUJ, deu o mesmo exemplo. O imposto de renda lá do DECUJ estava, sei lá, por 100 mil, né? E aí o herdeiro resolve não corrigir. Vou pegar aqueles 100 mil, vou passar para minha declaração por 100 mil. Vou pagar imposto de renda? Não. Aí, quando eu for vender o imóvel, vale 2 milhões. Vou pagar imposto de renda? Sim. 2 milhões menos os 100 mil, aquele que tu lançou. Né? Então, E aí assim, é 27,5, Ana? aí seria uns 27,5, não, é 15% no ganho, daí não é serviço. Não é Tá, serviço. é 15, é 15%. 15%, né? Até os 5 é os 5 milhões, daí é os 15. Os 27,5 se fosse o serviço. Então, a gente sempre tem que cuidar da questão da variação patrimonial num ou no outro. As coisas têm que ter contrapartida, né? Então, saiu de um, entrou no outro, se foi pelo mesmo valor, ok. Se não foi pelo mesmo valor e já teve ganho, já tem imposto, né? A pessoa pode até optar, na verdade, ela tem até essa opção. Eu recebi isso a título de doação e eu já quero corrigir isso no meu imposto de renda. Eu vou botar pelo valor corrigido. Esse valor corrigido menos o custo de aquisição, o teu custo lá na tua, eu já vou tributar isso. Eu posso fazer isso. Só que ninguém faz, lógico, mas eu poderia fazer para já ir reduzindo a carga tributária futura. Tá. Então, Uma coisa importante também é isso, as pessoas têm que pensar nisso, quem tem Bitcoin de cotações anteriores aí, aposta na moeda, gente,
está se criando, em algum momento vai realizar, está se criando um passivo para frente. Então, assim, pensa nisso antes. Não declarar não é a saída. Qual é a saída? É declarar para ter custo, é ir atrás de extratos que tu não tem mais. É o famoso exame de próstata que eu falo sempre lá para os meus seguidores. O exame de próstata consiste no quê? Em a gente remontar essa origem. A gente vai atrás da origem, da onde veio o quê, quanto pagou pelo quê, quanto valia lá na data, para a gente poder ter esses bens, para poder vender pelo que vale esses bens hoje, né? Se não, vai fazer o quê? Vai para o caixão? Sim. E uma questão também que a gente pode encarar, a gente acabou de ter um fork do Bitcoin Cash, e o Bitcoin Cash gerou uma nova moeda. Então, vamos lá, digamos que tem algum... Aí sim é sem custo. Aí sim é sem custo, aí nasceu uma nova moeda, porque é sem custo. Aí, efetivamente, de que forma tu vai tributar isso? Na venda sem custo. Como é que eu oriento a fazer na declaração? Na declaração, se tu no controle de estoque, tu coloca lá 0,01, só para efeito de poder colocar, né? Se for colocar numa linha lá do bens e direitos, coloca 0,01. Mas tem esse controle para ter a origem. Ó, eu ganhei ele naquela data lá na Exchange X. Aí esse ele não vai ter custo efetivamente, né? Esse Então, tu mas esse vai ele não tem custo vender e ele... 100%. Tá, então, mas aí tá, ele não teve custo. Então, para ele é custo zero. Se amanhã ele vender, não tem essa história de falar, olha, custava tanto. Não, porque a aquisição dele foi custo zero, correto? Foi custo zero, ele vai tributar 15%. Então, gente, custo é aquilo que a gente gasta com a moeda, né? Gastou com a moeda, que agora não. Ganhei ali, nasceu uma moeda nova, foi uma bifurcação ali do. Não, aí não existiu o fator custo. Se não existiu o fator custo, não tem como. Né? Aí tu não vai deduzir nada. Então fica a dica para a galera também, um outro pessoal que sempre confunde, né? Tem muita gente que fala, eu minerei, né? Eu minerei. Então, lembre-se, minerar gera custo. A máquina tem custo, energia elétrica, você tem uma série de custos que tá ali dentro, e isso é importante. Tá, mas só que a mineração, a mineração entra a questão do serviço. Aí a gente tem duas pontas aqui. Então, o pessoal que presta serviço tem que prestar atenção em ambas as pontas. A mineração tem a questão da prestação do serviço, que é uma tributação, né? E essa prestação do serviço, o valor que tu utilizar nessa prestação de serviço, vai ser o mesmo valor que vai te dar o custo de aquisição dessa moeda, certo? E aí, sim, depois na venda, daí tu vai ter de novo a figura daí do ganho de capital, da diferença daquilo que foi custo para aquilo que tu vendeu. Então, assim, a mineração é um outro caminho, né? Estamos falando de coisas diferentes. Mineração é uma coisa, o Forex é outra. Exatamente, até porque também isso. A mineração a gente vai tributar, se for pessoa física, nós vamos tributar no Carnê-Leão, se for pessoa jurídica, vai tributar como faturamento, né? Vai existir a tributação, né? Como serviço em si. Porque muita gente fala, não, mas é que eu minerei. Bicho, tem que provar que tu minerou, cara. Não dá para falar, eu minerei mas ainda assim, ó, vamos assim, ainda assim, ó, eu minerei. Bom, se tu minerou, beleza, não tem como, mas ainda assim, tu tributou tudo na alíquota máxima, tu fez teu risco é menor. É menor, se tu tributou tudo na alíquota máxima, se tu fez todo. Agora, tu não pode assim, isso aqui apareceu, eu vou tributar 15%. Não. O máximo é os 27,5% lá no serviço. Né? Então, não vem com 15% na venda, que esse não vai colar, Magrão. Então, se tu quer ter uma tentativa de colar, tu lançar no Carnê-Leão a 27,5%, tributa no 27,5%, diz que minerou e que perdeu tudo, mas tributa no máximo. Né? Não vem tributar no rim. Falar em perdeu tudo. Vamos lá. Tem o criptomoeda, tudo declaradinho, bonitinho, tudo certinho, como manda o figurino. E aí. Ó, o João Pedro tá perguntando, ó, se eu perdi todos os bitcoins. Essa é muito perguntada em todo lugar que eu vou também. E aí, perdi o Bitcoin. E agora? É a mesma coisa do que tu ganhou. Se tu perdeu uma vez, efetivamente, né? Vamos assim, eu perdi a carteira. Aconteceu, eu tive um caso de um cliente que efetivamente eles perderam a carteira, tá?
E o que ele mesmo fez, até antes de me procurar, ele registrou a ocorrência disso, né? Ele perdeu um Bitcoin, alguma coisa, registrou uma ocorrência disso, e a gente deu baixa no Bitcoin dele a valor de custo. Né? A gente não tributou ganho nenhum, mas havia ocorrência, foi um fato isolado, ele tinha tributação normal no restante, né? Agora perdi no exchange que fechou, perdi no... Aí a gente entra em outras esferas, né? Aí o que acontece? Aí a gente tem o fator mídia, né? Quem perdeu o Bitcoin em alguns lugares sem citar nomes, perdeu o Bitcoin em alguns lugares, eu sempre digo, junta matéria no jornal, junta, né? O pessoal que perdeu em leasing, junta a matéria no jornal, né, saiu em tudo que é mídia, junta para poder dar baixa nisso, né? Sem ter que realizar. Junto o máximo de informações possíveis para te comprovar que isso realmente aconteceu. Agora, João Pedro do Criptobela, se eu perdi todas, não fica perdendo Bitcoin todo mês, que não vai colar, né? É sempre, a gente tem que pensar nisso, né? Não vamos tirar, não tá bobo, né? Então, assim, ganhei uma vez, ok. Perdi uma vez, ok. Agora não. Você vai ficar ganhando, perdendo, não vai rolar, né? Aí a Carol tá dizendo, esse show é cheio de HD. Não, exato. Se em todo lugar que eu vou alguém de fato perdeu, nós estamos cheios de Bitcoin perdido por aí mesmo, de fato. Bom, são 3 milhões, aproximadamente 3 milhões de Bitcoins perdidos por conta disso, né? É uma estatística que existe. E o João Pedro fez uma pergunta que muita gente me pergunta, e João Pedro, você não vai acreditar quão simples é a resposta. O João Pedro perguntou assim, fala aí como tu faz, Rossello, tu é um cara experiente. Tu não acredita como é fácil essa resposta, como é simples. Não moro no Brasil. Simples assim. É uma coisa mais simples do mundo. Não morar no Brasil. Aí você não tem que atender a essas regras, mas vai ter que atender as regras do país que tu mora. Então, ou atender as regras do Paraguai, ou atender da África do Sul, depende do ano. Eu passo mais tempo num país ou mais tempo num outro país. Né? Outras coisas também que acabam resolvendo, eu sou funcionário da Stratum, existem donos da Stratum, eu recebo salário da Stratum. No meu contrato de trabalho, para cada país eu faço uma solicitação diferente. Então, para o Brasil eu solicitei segurança, eu solicitei carro blindado. Para a África do Sul eu solicitei outra coisa. Para o Paraguai eu solicitei outra coisa. Agora provavelmente eu vou ser transferido por um tempo para a Estônia. Eu vou pedir outra coisa no meu contrato de trabalho. O fato de eu ter, se de repente lá na África do Sul, eu falei, eu quero ter uma Ferrari aqui. Se os caras estão comprando a Ferrari, está em nome da empresa, porque está no meu contrato de trabalho, eu estou exercendo um direito. O Neymar, para jogar no Paris Saint-Germain, ele pediu uma série de coisas. O Rossello, para trabalhar na Stratum, pediu uma outra série de coisas. Cada país eu faço uma solicitação diferente. Nesse tipo de... Quando você não é residente no Brasil, existe todo também, não é simplesmente fui embora. Tem que fazer a declaração definitiva de saída do país, tem que informar os órgãos, tem que informar o banco. Não é fui embora, valeu, tchau e acabou. E você tem que monitorar se você está ficando no país uma quantidade de dias também. Não é porque você saiu fora, beleza, voltou e tá valendo. Não, existe toda uma regra. Eu uso dessa regra. Então, eu saí do país, eu fico olhando no meu passaporte a quantidade de dias que eu passo no país. Simples assim. Então, até é mais simples do que eu imaginava. Rossello, tem muita gente me pergunta, tem muito fã teu que me pergunta se tu é meu cliente, né? Gente, então, assim, eu sou perita contadora e faço imposto de renda pessoa física, certo? Eu não tenho um escritório contábil, porque eu não sou contadora de escritório, né? Então, eu não trabalho com PJs por mês, assim, né? Então, eu faço pessoas físicas, tenho o blog, né? Sou perita judicial do tribunal, faço peças judiciais. Então, eu não sou contadora do Rossello, até porque o Rossello não reside no país. Então, o Rossello é que me perguntam se o Rossello é Ana, tu é contadora do Rossello? Não, eu não sou, o Rossello não declara aqui, o Rossello não é residente. Então, o Rossello não é meu cliente, gente. O Rossello é meu amigo. Ele não é meu cliente. Então, eu resolvi da melhor forma possível, tá? É possível, dá trabalho. Então, você acaba
complicando família também, tem uma série, é mais difícil, mas é assim que se resolve. Ana, tem uma pergunta que um rapaz me mandou fora daqui do negócio, que é meio cabeluda essa pergunta, e eu tenho que fazer porque senão vai ficar bem bravo comigo. O que acontece, vou ter que fazer ela bem devagar, tá? O que acontece se 2 sócios, eles abriram uma empresa e agora pode colocar o Bitcoin como capital da empresa, tá certo? Colocou-se na empresa como capital da empresa o Bitcoin, tá lá dentro da empresa, ok? Um colocou o Bitcoin, o outro colocou uma casa como capital da empresa. Passaram 6 meses, decidiram acabar com a empresa e se separaram. O cara que pôs a casa saiu com o Bitcoin, o cara que pôs o Bitcoin saiu com a casa. É permitido esse tipo de transação? E que, na verdade, é assim, ó, veja bem, depois que entrou, tu integralizou o capital social, passa a fazer parte da empresa. No momento da saída na dissolução da sociedade, a dissolução da sociedade, dependendo do tipo de sociedade, são os sócios que vão definir como vão fazer isso. Né? Até esses dias tinha uma discussão no grupo se o Bitcoin tinha que ficar guardado, não tinha que ficar... Gente, é que nem... integralizei em moeda corrente nacional, botei no caixa da empresa, o Bitcoin não, o dinheiro, botei Fiat no caixa da empresa. O capital social, salvo previsto em estatuto, empresas com um maior nível de controle, tá, e queiram, não, que o capital tem que ficar resguardado lá na empresa, a empresa usa o capital, certo? Ela começa suas operações em geral com esse capital. Mesmo que o Bitcoin entrou na empresa. Em geral, o que vai acabar acontecendo? Vai ser vendido, vai virar, né, na empresa, isso vai ser utilizado, o imóvel talvez fique na empresa, talvez não fique na empresa. Então, nada necessariamente no final da empresa pode estar na empresa. Né? O capital vai ser X em Fiat registrado. Né? Tu integralizou o capital, qual é o valor do capital? Vai ser o Bitcoin naquela data, vai dizer por quanto ele está entrando. Né? Então, esse quantum vai estar ali. Né? O imóvel vai estar dizendo por quanto esse imóvel está entrando ali naquele momento. Não vai existir uma figura de escrituração, né, de Bitcoin flutuante. Não, essa é uma dúvida que as pessoas ficam, que é uma coisa que contabilmente seria até uma aberração, né? Porque a gente, o registro que a gente faz é em Fiat. É que nem eu digo, esses dias eu tenho uma pessoa me questionou em coisas em dólar, ou porque eu me refiro muito a BRL, porque eu tributo em BRL. Eu investi dinheiro daqui, investi dinheiro de lá. Gente, é bem, tu comprou bem lá, comprou bem aqui, tu tributa aqui, tem NIF aqui, tu tá fazendo em BRL, se tu fez lá em dólar, dentro do exchange, mas tu vai trazer tudo para limites em Fiat aqui, a nossa fiduciária. A mesma coisa no contrato social. O Bitcoin entrou, um Bitcoin no contrato social, se entrasse ontem, ele ia entrar por quanto? Por 118 mil reais, certo? Aí hoje baixou, né? Hoje baixou, você já teve uma variação negativa. Digamos, se chegasse no final de dezembro, eu quisesse fazer uma variação disso, até provisional, a variação disso, é discutível. Agora, no momento da realização, sim, vai ter um ganho ou perda desse Bitcoin na empresa, né? E aí não temos nem a questão dentro da empresa, o ganho de capital ele é tributado integralmente, né? Dentro da empresa. E aí existem outras discussões ainda, que é aquela questão do... o Rossello pegou o Bitcoin dele e colocou na empresa. Existiu também uma baixa, né? Na verdade, tu está realizando na tua física para realizar, para colocar na jurídica. Né? Isso também vai te gerar um ganho de capital ou não. Né? Aí tem outras discussões aí, se cabe ou não cabe essa isenção na integralização, né? E aí, o Cláudio Henrique, ele colocou uma pergunta, né, se a tributação é somente em Bitcoin ou nas altcoins. Cara, altcoin, Bitcoin, disco do Roberto Carlos. Gente, as pessoas têm... Eu escutei muito essa semana também, de clientes novos me dizendo assim, não, em dólar. Gente, stablecoin é stablecoin. Uhum. Né?
Então, eu botei tantos dólares, tu vai ver, o cara tem um monte de stablecoin, né? Aí eu vendi tantos dólares, o cara foi lá e vendeu um monte de stablecoin. Dá Então, assim, igual, né? gente, dólar é dólar, stablecoin é stablecoin. Então, a gente tem stablecoin pareado em real, a gente tem stablecoin pareado em dólar, mas tu não pode achar que tu tem dólar quando tu tem uma stablecoin. Tu não tem uma stablecoin. Se tu vai transformar ela em dólar ou não, é outro momento, né? Ou é outro passo. Né? Não dá para. Inclusive, É tudo a vou mesma dar coisa. eu vou dar um toque até para uma. Deve ter um pessoal que é da Wibix, que deve ter até. Como é que fala? Que é da Wibix, que o pessoal. Eles vêm fazendo coisas na plataforma da Wibix e eles recebem Wibix quando eles compartilham notícia. Então, eles têm um sistema na Wibix que é, pô, eu vou lá, começo a postar notícias ou postar coisas, então eles ganham o Wibix. E essa galera, não, beleza, tô ganhando o Wibix, e aí é isso e aquilo, não precisa declarar, precisa sim. O fato de você estar fazendo uma coisa e você está recebendo, então aí eu vou até colocar um pouquinho mais. Cara, a IN e a Receita Federal, a instrução normativa ali é muito clara. Se tu recebeu e segurou por alguns dias, tem que declarar. Se passou de 30 mil, tu tem que declarar. Se no dia 31 de dezembro, você tem que tirar uma foto de tudo que tu tem e tu tem que ir lá para o imposto de renda. Hoje, querendo ou não, nós temos regra. Não pense você porque é diferente daquilo que realmente não precisa. Recebeu o cripto, não importa o tipo, stablecoin, altcoin, bitcoin, index coin, não importa o tipo. Para a Receita, isso é um ativo com valor. É um ativo com valor onde ela determinou mais de 30 mil no mês, tu tem que me declarar mensalmente. Chegou 31 de dezembro, eu tenho que tirar uma foto de quanto tu tem e acabou, meu camarada. Não tem para onde tu correr. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? É muito, muito importante. Gente, criptomoedas, criptoativos do Brasil é bem. É um bem, a gente tem que dar tratamento de bem, não tem, pelo menos por enquanto, por hora, ele é bem. No futuro a regulação vai ser diferente, não vai ser. Bom, aí o futuro a Deus pertence. Hoje o criptoativo é bem e como bem tem que ser declarado, né? Seja ele stablecoin, seja ele altcoin, não tem. Não tem essa de não, mas é stable, é uma stablecoin, não é. Como assim, não é? Então, pois é, né? Bom, deixa eu mandar aqui um super beijo para Carol Cardoso, hoje é aniversário dela. Carol deve estar fazendo, ela é bem novinha, deve estar fazendo 19 anos, agora ela pode ser considerada maior de idade, né? Brincadeira, Carol. Carol, feliz aniversário para você, viu? Bem legal saber. A Carol sempre está aqui nos grupos, já teve aqui no canal, já trabalhou com a gente aqui, faz um trabalho sensacional no mercado, a Carol. Ela, para quem quer testar a aplicação, para quem quer fazer uma validação de aplicação, de saber se está atendendo ou não, a empresa da Carol é muito legal, é isso que ela faz, e feliz aniversário para ela aí. E aí temos uma coisa que muita gente pergunta, né, que já está acontecendo fora, lá nos Estados Unidos, já estão discutindo, teve uma deputada lá de não sei de onde, que ela queria saber e queria uma lei onde todos os usuários fossem obrigados a informar as carteiras, né? Pode ser que aconteça isso no Brasil? Poderia a Receita Federal exigir que todos os usuários tenham as suas carteiras declaradas? Eu vou dar um ponto de vista e vou deixar a Ana dar o ponto de vista dela, né? O meu ponto de vista é: a Receita pode ir na Exchange, editar a instrução 1888 e exigir da Exchange que compartilhe com a Receita Federal todos os endereços de carteiras de todos os CPFs. Se a empresa nacional não acatar essa ordem, poderá ser considerado crime, poderá ser tomar multa, um montão de coisa. Então, esse seria o mecanismo para que ela viesse a fazer isso. Porém, a gente sabe que tem, por exemplo, nós da Strato, não teríamos obrigação nenhuma de cumprir isso. Aí vai dizer, mas então você não pode oferecer o seu produto no Brasil, porque aqui no Brasil é assim. Ok, não ofereço no Brasil,
mas a minha plataforma continua funcionando no exterior e acabou. Então, você, Embratel, bloqueia aí os IPs, né? É obrigação de vocês. Eu vou colocar no meu termos e condições dizendo que, de acordo com a Receita Federal, o brasileiro não pode ter conta aqui. Aí o camarada usa uma VPN, mudou o IP dele, pronto, tá resolvido o assunto e aí o cara vai acessar diretamente. E eu, Strato, não estou cometendo nenhum crime, porque quem está fazendo algo de errado é o camarada, é o usuário. Aí o usuário, esse sim, poderia ter alguma penalização, tá certo? Por estar usando criptomoeda e não ter declarado os seus endereços de carteira à Receita Federal. Então, poderia se ter uma lei criminalizando esse tipo de coisa. Mas eu sempre bato numa outra ponta, que é o seguinte: porte de arma no Brasil é proibido, drogas no Brasil é proibido, tem tanta coisa no Brasil que é proibido, meu amigo, e geram bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Então, a partir do momento, exploração sexual no Brasil é proibido, e a gente vê um monte de lugar que acontece isso. A gente vê tanta coisa que é proibido, e a gente vê um monte de coisa acontecendo. A gente vê que usar o dinheiro público de forma errada é proibido, e é o que os caras mais fazem, né? Então, proibir não vai adiantar muito. É isso que eu imagino, porque o cara vai ter toda essa informação e ele simplesmente não está nem aí para essa lei. Não sei o que tu acha disso, Ana, se pode Eu acho acontecer de assim, que alguma é uma coisa. coisa meio até inviável, assim, porque se a pessoa é mal intencionada mesmo, se a pessoa quer. Aliás, até por questões de segurança, às vezes, numa mesma ledger, até a gente gera 1 milhão de endereços, né? Então, isso é uma coisa meio. Por outro lado, vamos para assim, uma situação prática, tá? Lá no imposto de renda, para quem for declarar, estamos falando aqui em quem está preocupado em declarar. A gente já tem que informar o número da conta e agência no banco, certo? Então, não seria de se estranhar à medida que as coisas forem evoluindo, porque hoje a gente está lá em outros no imposto de renda, né? Que se no futuro a gente ganhar lá uma categoria criptoativos, né, que tivesse que se informar a carteira. Eu, honestamente, eu não acredito muito nisso, porque às vezes uma pessoa tem 1 milhão de carteiras, né, até por questão de segurança. Se eu quiser gerar um número para cada recebimento que eu vou ter, eu vou gerar, né? Então, eu acho acho meio duvidoso essa questão. Acho que a Receita até pode pedir, forçar, por exemplo, na questão da IN, mas teria que se fazer um trabalho de perícia muito grande. Daí seria mais a questão da lavagem de dinheiro, corrupção, para efetivamente rastrear todas as carteiras, para ver o que aconteceu, eu acho que a Receita em si não entra nessa esfera. Eu acho que isso seria mais por uma questão de crime, né? Lavagem de dinheiro, etc. Não para fins de receita. Foi o que eu disse, podem tentar, mas o uso para poder policiar isso, cara, a quantidade de dinheiro, de tecnologia que tem que investir, bicho. Eu acho que seria uma coisa bem, bem viável. Aqui a É Juliana está muito viável. perguntando, a pessoa recebe um investimento e os seus rendimentos da forma de tokens. Precisa declarar? Sim, precisa declarar. Precisa É uma declarar. Se tu recebe, fez um investimento, né, em cripto lá e está recebendo os tokens como rendimento, tu vai acrescentar lá no teu investimento e em dado momento vai realizar isso, né? Isso também não vai ter custo, né? Ele não vai ter custo. O custo é o investimento que tu já fizeste, né? O que tu ganhar em cima dele lá vai ser todo lucro. Eu vou até dar o um exemplo, Ana, do que a gente tem, por exemplo, na Advanced Wallet. A Advanced Wallet a gente gera token back. Então, por exemplo, o camarada ele entrou na Advanced Wallet e digamos que ele está tendo, ele habilitou para Bitcoin. Então, ele sabe que ele vai receber token back, ele vai receber Bitcoin de volta. Então, todo mês ele vai receber um pingadinho de volta ali. Cara, tem que declarar. Mas qual foi vai o custo? acrescentar, tá ganhando, vai acrescentar. Até a gente Exatamente. já fez também o exemplo dos jogos, né? Acho que não sei se já terminou o jogo aquele,
Os jogos também, que as pessoas perguntam muito, né? Eu joguei, apostei, fiz. Existe legislação específica, é carnê-leão, né? Aí é diferente, não é só do sem custo, é a questão do carnê-leão, porque existe legislação específica, né? Então, a gente sempre tem que analisar se tem uma regra específica para o caso ou não, né? Nesse caso, onde o rendimento foi lá, guardou. Até entra aí o stake, né? As pessoas sempre perguntam da questão do stake, né? Também vai gerar rendimento, o próprio stake vai gerar rendimento, né? O stake é um juro que tu tá recebendo, né? Então, ele vira, tu deixou lá parado, X, e aquilo tá te rendendo, né? Aquilo é rendimento, tá? Aquele X que tu tinha lá, tu vai ter X mais Y, né? No momento que tu vender, o valor que tu deixou lá foi o X mais Y que tu vender vai gerar outro, né? E uma coisa menos a outra vai te dar o teu ganho de capital. É bem legal que tu falou do stake, porque a versão nova do Ethereum, o Ethereum 2.0, a gente vai ter a situação de stake. Então, tá aí uma situação que vai acontecer. Então, se você tá com a tua carteira, e várias outras criptomoedas geram stake. Então, a gente tem Zco, a gente tem Smart Cash, a gente tem várias outras, e elas geram isso, elas geram stake. A gente tem muitas moedas no mercado gerando stake, que é justamente para que você não fique fazendo trade com a moeda e gere escassez. Então, é um mecanismo de quem desenvolveu a moeda de você gerar e fazer com que a pessoa fique com a criptomoeda. Isso gera stake. Querendo ou não, isso se você vender, você precisa pagar. Eu vou dizer assim, ó, a gente tem que pensar muito, e isso do trade, eu sei que assim, tem muita gente que gosta de dizer, eu sou trader, né? Eu fui experimentar trade. O trade, para quem não sabe o que está fazendo, para quem não estuda muito cada projeto, a possibilidade de tu tradear, derreter em taxas, perder tuas moedas, terminar devendo imposto, devendo IN e tendo que me contratar é muito grande. Então, só tradeia quem sabe tradear. Quem não tiver assim um olhar muito apurado para poder praticar o trader, não faz, vai perder. Eu tenho tido experiências assim de gente saindo devendo mais do que assim em questão de meses. Então, assim, o que não tem erro? Muitas vezes o que não tem erro é justamente mais simples. Senta em cima e espera. Senta em cima, fica rodando, né? Eu sempre digo, não faz M, né? A melhor senta em cima e segura. O stake, na verdade, é uma coisa boa, porque senta em cima e fica rendendo, né? Então, e lembre-se, você, para aqueles que fazem hold de uma moeda que faz stake, dia 31 de dezembro, tira foto, essa é a quantidade que eu tenho, só para você registrar, que é a quantidade que tu tem. Tu só vai pagar imposto de renda quando tu vender. Naquele dia que tu vendeu, tu vai lá e vai fazer. E mesmo que tá fazendo stake, olha como é importante. Algumas criptomoedas de stake, elas têm uma data de pagar, né? Sim. Cara, vai naquela planilha do Excel, tal data, recebi tanto, a tanto. Não custa, cara, é só um negocinho besta, é uma planilha bem idiota que você vai fazer. Quanto mais informação histórica tu tá registrando, melhor é. Tudo bem, no caso, se tá armazenando ali na carteira e não tá fazendo nada, pô, você consegue ir em indexadores, ver o preço que estava naquela época e buscar. É um baita trabalho, para que fazer isso quando você pode fazer uma única vez ali e tá resolvido. Ana, pra gente encerrar, porque a gente estourou o tempo de 1 hora, a gente podia ficar falando aqui várias, porque tem várias situações. Eu gostei ainda, eu gostei. Pois é, que a gente pode falar. Qual ali as tuas palavras finais e qual conselho tu dá para essa galera que está aí no mercado e que dia 31 de dezembro está aí, e a importância que tem de poder você tirar uma foto e declarar o quanto de criptomoeda tu tem? Gente, assim, ó, tenham extratos, gerem arquivos, gerem em papel, extratos de todas as suas operações, de todas as exchanges que operou, seja nacional, seja estrangeira. Então, assim, muita gente não emite extrato. Tenha sempre o controle de saldos, né? Operou com pessoa física, direto com peer-to-peer, pega os dados, anota os dados, tenha o registro dos dados bancários, fez operações, eu acho que peer-to-peer, principalmente, tenha registros bancários disso. Os extratos de exchange já servem como prova para a gente, para uma série de coisas, né? Gera os arquivos nas exchanges, a gente vê muita gente com problema depois, porque não gerou, porque não sabe, porque não tem. E, gente,
não tentem fazer mágicas. Já operava, já fazia, vamos regularizar. Vamos regularizar, dá uma estudada no meu material. Aqui teve muita pergunta que a gente não conseguiu responder. Eu também nem enxergo muito bem, na real, vai ficar lendo uma por uma aqui. Mas, assim, eu tenho lá o Saque da Loira, lá no YouTube, Declarando Bitcoin. Tudo que eu não respondi aqui, o que eu e o Rossello não respondemos aqui, pode pôr lá no Saque da Loira. E esse sábado eu ainda gravo o Saque da Loira. E como eu tenho toque, eu acabo não conseguindo deixar, eu tenho toque mesmo, eu não deixo perguntas sem resposta, aquilo que eu não gravo, assim que eu tiver tempo, eu vou lá normalmente, fim de semana, eu vou lá e respondo um por um. Quem me segue sabe que eu respondo um por um. Quando eu não gravo, eu respondo. Só que faz isso lá, porque daí fica fácil de eu achar. Já aproveita, me segue lá, me segue no Facebook, me segue no Insta, no Twitter, no Telegram, todos os lugares, né? E vai achar bastante material para o pequeno. Sempre digo, pequeno que pode fazer sozinho, quem tiver condições de fazer sozinho, tem muito material nosso lá para ajudar, né? Baixa o meu e-book, vai ter uma versão nova do e-book agora para o próximo ER, a gente vai atualizar o e-book, vamos ter uma versão atualizada do e-book. Baixa os meus posts, agora para o final do ano eu vou fazer vou largar de novo aí vou recapitular o que tem que ter direitinho, ponto a ponto, para a gente estar preparado, né? Só lembrando que o ano fiscal pode encerrar agora no fim do ano, né? Mas as apurações já têm que ser feitas desde o início do ano, né? Então, gente, e não é assim, não esquece o ano agora, não, agora a partir do dia 2 eu começo tudo certo. Não. Vamos arrumar os atrasos, vamos poder gastar o dinheiro, o Bitcoin está subindo, o Bitcoin, se Deus quiser, vai subir mais ainda. Então, se tu tem teus Bitcoinzinhos guardados, vamos lá, vamos declarar, vamos gerar custo, vamos gerar origem, vamos fazer o que tem que fazer, vamos fazer o tema de casa. E um beijo grande e me segue lá no YouTube que eu termino de responder lá pro pessoal. Pô, legal. Olha aí, a gente tem todos os canais da Ana para falar. Tem muito material lá, bem interessante. Um baita abraço pro Marcelo Gouveia, que o rapaz ali sabe usar a cripto delezinha bonitinho mesmo. Sempre vira e mexe, eu vejo no log ali que ele movimenta o Blue, o Stratum Blue, sempre perguntando. Então, é bem legal. E, pessoal, uma coisa super importante, né? Muita gente sabe o quanto eu sou contra compartilhamento de informação, exageradamente contra compartilhamento de informação. Eu acho que deveria ter uma lei para que você não tivesse que compartilhar essa informação, mas infelizmente os caras aparecem com essas instruções normativas, os caras aparecem com um monte de coisa, e aí a gente é obrigado a ter que cumprir, porque a dificuldade é muito grande. Algumas pessoas, e eu sou realmente também favorável à liberdade, algumas pessoas vão dizer o seguinte: vou ser louco igual você, vou dar um chupa para a Receita Federal e tenho ciência do que eu estou fazendo. Saiba que tem um outro lado. Sempre tem o outro lado. Não é porque você colocar, né, aqui do super-herói e beleza. Sempre tem um outro lado. O outro lado é o Estado. O Estado tem muito poder. Existem formas e formas de você comprar a criptomoeda e ir armazenando. Ser holder não é problema. Então, qual é a dica que eu dou para todo mundo? Armazena, compra e guarda, compra e guarda, compra e guarda, compra e guarda. Vai fazendo isso ao longo do tempo e notifica os caras, mesmo passando de 30 mil, não passando de 30 mil, manda toda a informação para os caras. Aí como é que você se protege? Endereço, pega uma caixa postal do correio, para não saberem onde você mora. Pega lá uma caixa postal do correio para você proteger a sua privacidade. Então, se vazar essa informação, compra um telefone pré-pago para poder registrar, para ninguém saber daquilo. Então, você consegue se proteger de alguma forma para quando vazar a informação. E aí, quando você tiver 10 bitcoins e cada um dos bitcoins estiver valendo R$1 milhão, pega todos eles e vai morar, como o rapaz ali disse, numa ilha. E vaza do Brasil. Vai para um lugar onde é tax-free, vai para um outro país onde pode e entende tudo isso. Então, a receita para tudo isso é
vai lá, desenvolve, compra, trabalha no Brasil, faz o que tem que fazer, paga o que tem que pagar no Brasil e vai economizando, cara, para, linha. Então, não compra um imóvel no Brasil, mira para comprar o imóvel lá na Espanha, lá na Suíça, lá numa ilha que é tax-free, lá em Mônaco, em qualquer outro lugar. Existem vários lugares no mundo onde é tax-free, tá? O Brasil, e existem vários outros lugares no mundo onde não é tax-free, mas tem vários lugares no mundo que é legal de morar e é tax-free. No Caribe tem um monte de ilha que é tax-free. Então, faz a lição de casa como a Ana falou. É só fazer direitinho, que tu não se incomoda. Quer se incomodar como eu? Sai fora do Brasil e vem encher o saco aqui. Vem arrumar briga, vai arrumar briga no terreiro do outro, entendeu? Então, é assim que faz. Eu não tenho nada no meu nome, não tenho. Bom, eu tenho no meu nome, tenho 2 filhas e um filho. Se a Receita Federal quiser levar, vai fazer um favor. Aí eu tenho um bem no meu nome, que é a minha mulher, que eu chamo de meu bem. Se quiser levar, também estou concordando, porque a desgraçada gasta nos meus bitcoins, cara. Gasta um pouquinho que eu tenho, ela já gasta. Então, eu aceito que leve essa parte aí também. Então, eu não tenho nada no nome. Se a Receita Federal vir para cima, que vem, a gente vai brigar na justiça. E aí a Ana falou uma coisa que é mega importante. Eu sofri e venho sofrendo da Receita Federal ataques constantes de todo quanto é lado, pelo simples fato de que sequestraram a minha esposa e apareceu na mídia que o resgate pedido era de 115 milhões de reais em criptomoeda. A Receita usou isso que apareceu na mídia como ponto de partida para dizer, vamos para cima desse cara. Bom, agora nós vamos brigar, porque eu estou falando que não sou residente e estou provando que não sou residente. E a Receita Federal está dizendo, não, mas a sua vida, o seu estilo é de residente. Bom, então vamos discutir. Eu vou provar pelo meu passaporte que eu não fiquei essa quantidade de tempo aqui. Eu vou provar pelas meus tickets de viagem. Eu vou me defender, porque não é porque um auditor disse que eu represento o sindicato do crime, né, na área de criptomoeda, porque foi isso que ele disse para mim, que, né, esse sindicato do crime uma hora vai acabar, não é porque ele disse que eu tenho que engolir a seco. Então eu vou discutir tudo isso. Mas fica o recado final, galera, anotem as informações. Não vacila. Não tem problema em mandar a informação para os caras. Só protege a privacidade, um pouquinho, segurança, mas manda para não ter encheção de saco. Tá? Então, é muito importante. E o recado super final, façam perguntas. Se você acha que a pergunta é idiota, é melhor que a pergunta seja idiota, não o idiota que não fez a pergunta. Pergunta, a Ana responde, eu respondo todo mundo, e a Ana também, cara. Ela responde todo mundo. Eu sempre indico, porque eu sei que ela responde todo mundo. E eu também vou responder todo mundo. E, pessoal, para todos que nos assistiram, um bom Natal, bom resto de final de ano. Super obrigado por tudo. A gente tem a lista, né? É lá, stratum.bt, lista Rossello. Pode mandar as perguntas por lá, que é bem legal. E a gente volta ano que vem com outras lives, com outros temas, uma repaginada em tudo. E continuem se cuidando. A gente tem aí um vírus ainda, não é porque estão falando tanto de vacina, isso, aquilo, que a gente pode vacilar. Então, realmente, pessoal, temos que nos cuidar e que o Bitcoin continue subindo e que o Stratum Blue, que é a melhor de todas as moedas que já foram criadas neste mercado. Então, pessoal, muito obrigado a todos, um bom final de ano a todos e que a gente feche o ano com números gigantescos do Bitcoin. Muito obrigado, Ana. Super obrigado, Ana. Obrigado, um beijo. Valeu mesmo.